2. Eu quero dizer a estes senhores que estão aí coordenando o som, olhem aqui para mim, por gentileza. O som, assim como está bom. Deixem só nessa altura e nessa tonalidade, meus irmãos. Muito obrigado por essa atenção de vocês. Vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, que nos diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deixa eu ler mais uma vez este texto bíblico. Leiamos-o, portanto. Porque decidi saber entre vós, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deus, nesta noite, prepare nossos corações para receber a sua bendita palavra. Amados amigos, a palavra do Senhor que temos lido neste momento registra uma convicção, uma experiência e, por que não dizer, um propósito do apóstolo São Paulo, o maior pregador do Evangelho e defensor do cristianismo, o apóstolo e missionário número 1 do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, mesmo sendo um homem cheio de cultura, Paulo mesmo sendo um grande teólogo, Paulo mesmo sendo um homem de uma posição social muito grande naquela sua época, Paulo mesmo sendo um grande intelectual, Paulo mesmo sendo um homem de uma cultura muito grande, mas ele reconheceu que para a grandeza e para a realização da obra de Deus, não se faz necessário, em primeiro lugar, uma linguagem filosófica, em primeiro lugar, uma linguagem teológica, em primeiro lugar, um grau de intelectualidade ou coisa semelhante. Então, vejo nesta noite, Paulo renunciando toda a sua capacidade e status sociais e dizendo assim: olhem, amados irmãos, eu decidi uma coisa, e é o seguinte: não quero saber nada mais entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Aleluia! E para esta noite, eu gostaria de dizer a todos vocês que aqui estão, eu estou ocupando esta plataforma e este microfone não para relembrar-vos das últimas manchetes deste mundo. Eu estou aqui nesta noite não para falar-vos dos resultados do carnaval. Eu estou aqui nesta noite não para lembrar-vos qual foi a escola de samba que apresentou-se melhor. Eu estou aqui nesta noite não para lembrar-vos a situação socioeconômica e política deste país. Eu tomei como propósito nesta noite saber entre vós nada mais do que Cristo e este crucificado, porque o melhor que existe para nós nesta noite é ouvir acerca deste Cristo, é sentir a presença desse Cristo, é receber as bênçãos desse Cristo. Oh, aleluia! Portanto, permitam-me nesta noite falar-lhes a palavra de Deus subordinada a este tema, os presentes da crucificação, porque resolvi nada mais saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, os presentes da crucificação. Amados amigos, a cruz de Cristo, ou por que não dizer, a cruz do Calvário, é o testemunho maior, é a voz mais alta para testemunhar acerca da inocência de Cristo. A cruz de Cristo fala não só da inocência de Cristo, mas da submissão de Cristo também. A cruz de Cristo fala não só da inocência e da submissão de Cristo, mas fala também do grande plano da salvação. A cruz, para muitos, é ridícula, é torturante, para muitos é simplesmente um símbolo do cristianismo, mas nesta noite, pela iluminação do Espírito de Deus, você saberá o que significa a cruz de Cristo e quais são os benefícios que dela vem para a humanidade. Antes que eu comece a conferir os presentes da crucificação, eu gostaria de lhe dizer que na época do Senhor Jesus Cristo existia
vários métodos ou maneiras de crucificação e de cruzes também. Existia uma cruz chamada decussata, ou a cruz de Santo André. Essa cruz, ela tinha um formato de um X. Existia também uma cruz chamada comissa. Ela tinha o formato de um T maiúsculo. E a parte de cima era chamada patíbulo. Existiam também, meus amigos e meus irmãos, a cruz chamada imissa, ou a cruz latina. Esta tinha o formato de uma espada romana. Então, eram os tipos de cruzes e crucificação que existiam naquela época. Conforme o contexto bíblico, podemos crer que Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz de formato e nome comissa, que tem o formato de um T maiúsculo. Exatamente isto. E a parte de cima era carregada pelo réu, era carregada por aquele que iria ser executado. Por isso estou dizendo para vocês que quando Jesus caminhou pela via dolorosa de Jerusalém, ele estava carregando o patíbulo, a parte de cima da cruz. E vocês precisam entender que a cruz, na verdade, era um espanto tão grande para o mundo daquela época, pois a cruz era o pior tipo de morte que se poderia passar por aquela época. A palavra do Senhor, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, e versículo 13, nos diz como era considerado aquele que era levantado em uma cruz. Ouçam bem o que diz Gálatas, capítulo 3, e versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Jesus nunca praticou o pecado. Jesus Cristo nunca errou. Jesus Cristo nunca pecou. Mas, pastor Gilmar, se ele nunca pecou, se ele nunca errou, se ele nunca transgrediu a lei, por que é que ele estava na cruz? Ele estava ali, meus senhores, como um substituto. Ele estava nos substituindo. Essa é a grande verdade. Ele fez-se pecado em nosso lugar, não pecador, porque pecador é que vive na prática do pecado, mas ele fez-se pecado, ele fez-se maldição em nosso lugar. Lembro-me agora das palavras poéticas de um certo poeta, que quando analisava o ministério e a vida do Senhor Jesus Cristo, ele dizia assim: o barquinho que Jesus andou era dele? E ele mesmo responde: não, era emprestado. E o poeta volta a perguntar no desenrolar do seu poema: e o pão que Jesus multiplicou era dele? E ele responde: não, era emprestado. E o jumentinho que ele andou era dele? Não, era emprestado. Mas eu quero dizer para os senhores, meus amigos, que eu discordo desse poeta, porque o barco era de Jesus, o pão era de Jesus, o jumentinho que Jesus andou era dele. Mas por que era dele, pastor Gilmar? Porque diz a Bíblia, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que não era de Jesus? A cruz não era para ele, a coroa de espinho não era dele, aquela lança que lhe furou não era para ele, era para mim, para você. Mas ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu lá na cruz do Calvário. E hoje a minha alma pode cantar e dizer: eu sei que eu era culpado, eu sei que ele era inocente, mas ele morreu já por mim. Oh, aleluia! Quantos podem levantar a mão e dizer: ele morreu já por mim? Levante assim a sua mão comigo nesta noite. Aleluia! Aleluia! Eu sei!
que eu era culpado e que ele era inocente. Mas ele morreu já por mim. Porque decidi estar entre vós nada mais do que Cristo e este crucificado. Meus senhores, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu tremendas dores. Primeiro ele sofreu as dores físicas, ou seja, as dores dos cravos, da lança, da coroa de espinho. Olhem para cá neste momento e convido-vos para ver tudo isto pelos olhos da mente. Pois diz a Bíblia: Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. Posso ver neste momento Jesus em uma grande casa, sentado na mesa, à mesa, e agora cercado pelos seus discípulos. E Jesus Cristo olha na face dos discípulos e diz: hoje um dos senhores há de me trair. Todos ficam atônitos e assustados. E agora o Senhor, diz a Bíblia, serviu a ceia e, tendo cantado o hino, saiu para o Getsêmani, ou Monte das Oliveiras. Agora acompanha os passos meigos daquele Nazareno, subindo o Monte das Oliveiras, e ali prostrado, rosto em terra, na escuridão do Monte das Oliveiras, pois é chamado Monte das Oliveiras, porque assim como essas árvores aqui nesta noite estão como que cobrindo este ambiente, o Monte das Oliveiras é coberto por oliveiras, e a noite é bastante escuro. Agora Jesus chega, afasta-se distância de um tiro de pedra. Sim, está bem distante, quase que 1000 metros, e está ele com o rosto em terra, clamando, chorando, e ele começa a clamar, começou a sentir a aproximação da morte. Posso ouvir pela fé e pela narrativa bíblica o seu clamor dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. E levantando-se, encontra os discípulos ainda dormindo, encontra os discípulos como que com os olhos pesados. Jesus volta a orar e diz outra vez: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. E diz-nos a Bíblia que ali ele começou a suar intensamente, e o seu suor transformava-se em gotas de sangue. Amigo, ali Jesus Cristo começou a derramar sangue por nós. Sangue inocente, ele começou a derramar naquele momento. Saindo ele dali, então foi conduzido para um grande cenáculo, e quando ele ali estava, vejam isto, eu posso ver tudo isto. Quando ele ali estava, levaram-no para a casa de Caifás, e os soldados romanos começaram a criticar do mestre. Diz a Bíblia que eles pegavam um caniço, ajoelhavam-se diante de Jesus e dizia: salve o rei dos judeus. Depois pegava aquele mesmo caniço e batia na cabeça do Senhor. Outro soldado ia para detrás de Cristo, dava ali uma bofetada e dizia-lhe: se tu és o Messias, o Filho de Deus, diga agora quem foi que te bateu. Eles achavam que isto ainda era pouco. Sabe o que fizeram, meus senhores? Prepararam um chicote. Um chicote naquela época era preparado de uma peça de couro curtido. Quando chegava aqui na ponta, era desfiado, distribuía-se em várias pontas, e em cada ponta daquela, quando não tinha um pedaço de osso, tinha um pedaço de chumbo, na proporção que passava nas costas ou no corpo do réu, e arrascando a carne. Ah, minha gente, parece que vejo nesta noite aqueles cruéis e irreverentes romanos com aquele chicote, e a Bíblia diz que Jesus foi açoitado. Um açoite, meus senhores, era constituído de 40 chicotadas menos
uma. É por isso que o apóstolo Paulo diz que por mais de uma vez ele apanhou uma quarentena de chicotada menos uma. Eram 40 chicotadas, mas eles davam somente 39 para não quebrar a lei, porque temiam ter perdido a contagem. Agora imagine o que é 40, 39 chicotadas, com o chicote que tem na ponta, osso ou chumbo. Deram a primeira chicotada no mestre, deram a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e o seu corpo foi ficando todo riscado, e o sangue ia descendo, mas Isaías já havia dito, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Aleluia! Se isto não for amor, nada mais existe. Ele só gemia, acharam que ainda era pouco, prepararam-lhe uma coroa de espinho. Vocês sabem tanto quanto eu que o nosso couro cabeludo ele é sensível. Agora imagine o que é uma coroa de espinho na cabeça, e descia sangue novamente. Ah, meus amigos e meus irmãos, acharam que ainda era pouco, e agora tiraram a túnica do Senhor, envolveram-no apenas em um lençol. Aí Jesus sofreu uma outra dor, que é a dor moral. Jesus nunca foi de depravação, Jesus nunca foi de nudez, Jesus nunca foi de imoralidade, Jesus nunca foi de reputação duvidosa, nunca foi disso. Imagine agora o que é o mestre, o Santíssimo, sendo despido bruscamente, humilhadamente. Tiraram as suas vestes, enrolaram-no apenas em um lençol, e para completar a vergonha, o horror, a ridicularidade da cruz, ainda saíram com o Senhor, levando pelas vias principais de Jerusalém. Eu creio que ele ia cabisbaixo, morto de vergonha. Imagine os senhores, e ele começou a carregar a cruz. Começou a carregar a cruz. Não posso vos dizer quantos metros ele andou, ou quantos metros ou distância. Uma coisa eu sei, depois de uma noite de sono, depois de 39 chicotadas no mínimo, bufetadas, puxa-arroz de cabelo, coroa de espinho, ele começou a carregar a cruz, mas não deu conta e caiu naquele momento, exausto, cansado, fisicamente super cansado. Constrangeram um certo sirineu para que levassem a cruz de Cristo, mas quero dizer para vocês que aquele sirineu não é um co-salvador. Ele simplesmente levou a cruz, levou o patíbulo, porque foi obrigado. Ninguém ajudou a Jesus a realizar o plano da salvação, ninguém ajudou a Jesus a preparar o banquete da salvação. Pedro estava bem distante, João dormia, Tiago dormia, ninguém estava com ele estava só, ninguém o ajudou. É por isso que em Isaías, no capítulo 63, de 1 a 3, diz assim: quem é esse que vem de Edom, com as vestes manchadas de vermelho, de carmesim? E o homem da visão diz: eu sou aquele que fala em santidade e falo em justiça, eu sou o Todo-Poderoso. E por que estão manchadas as suas vestes? Porque eu amassei um lagar sozinho, eu amassei o lagar sozinho. É só ele quem salva, é só ele quem salva. Buda não salva ninguém, Confúcio não salva ninguém, José Smith não salva ninguém, Allan Kardec não salva ninguém. Só o nome que salva: Jesus, 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 Jesus. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, aleluia! Acharam que ainda era pouco, e agora levaram o mestre,
chegaram no Gólgota, o lugar da caveira. É chamado lugar da caveira, porque aquele lugar, quando ele é olhado de uma certa distância, ele tem um aspecto de um crânio humano. Por isso é chamado lugar da caveira. Quando ali chegaram, crucificaram ao Senhor Jesus Cristo. Suas mãos e pés não foram amarrados, foram furados e traspassados com cravos. Mais uma dor, e o sangue estava descendo mais uma vez. E agora todos estão ali a dizer: veja só, salvou a muitos e não salva a si próprio. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e acreditaremos em ti. Mas aquilo era um golpe de Satanás, porque ainda que Jesus descesse, os homens não acreditariam. Maiores milagres ele operou e eles não acreditaram. Ele ressuscitou Lázaro 4 dias após a morte. Ele andou, sim, ele curou muitos enfermos, fez Pedro andar sobre o mar, e nem assim eles acreditaram. E Jesus não deu ouvido de maneira alguma para aquele desafio. Mas quando chegou perto da hora nona, Jesus Cristo dá um brado e diz assim: meu Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Se o pai quisesse responder, ele diria: meu filho, eu dei as costas agora para você, porque você está coberto agora com os pecados do Gilmar. Eu dei as costas para você, porque agora você está coberto com o pecado do José, da Maria, da Fernanda, de toda essa humanidade. Deus meu, por que me desamparaste? O Espírito de Deus me faz lembrar neste momento do testemunho de um casal de missionários que trabalhavam na China comunista, na época áurea do comunismo, e eles ali estavam trabalhando, e tinham um filhozinho, um filho bem pequeno, e um dia, para surpresa deles, quando eles estão tranquilos em casa, chegou então alguns soldados, aqueles cruéis soldados, e chegaram para o casal e disseram a eles: nós viemos aqui para que vocês decidam o que querem. E o que os senhores querem? Eles disseram: negue esse vosso Jesus, ou então vocês morrerão. E a esposa olhou para o esposo, o missionário olhou para a missionária e disse: querida, não podemos negar o nosso Jesus. E eles disseram: ou vocês negam esse Jesus, ou vão morrer agora. E disseram a uma só voz, aquele casal de missionário: nós não negamos ao nosso Jesus. Ele é o Deus Salvador, Ele é o Todo-Poderoso. Aqueles cruéis soldados então amarraram aquele casal, deixaram os dois amarrados no outro, pegaram a criança, começaram a surrar, a bater aquela criança, e a criança chorava e olhava para o pai e gritava: pai, me acorde, meu pai, socorre, meu pai. E o pai nada podia fazer porque estava amarrado. Os cruéis paravam de bater a criança e diziam: negue o vosso Jesus, ou vamos bater esse vosso filho até morrer. E eles não abriam a boca e começavam a bater novamente na criança. E aquela indefesa e inocente criança olhava para o pai esperando o escape e dizia: oh pai, socorre-me, pai. Abraçou a criança, e a criança então deu o último respiro e morreu. Naquele momento ela olhou para o marido e disse: meu amor, agora é que eu entendo o quanto Deus Pai nos amou, pois lá na cruz do Calvário Jesus dizia: pai, e ele não fez nada porque nos amou. Aleluia, aleluia. Meu amigo jovem, minha amiga jovem, Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. Aleluia.
Quantos aqui nesta noite estão sentindo o amor de Deus, o amor de Cristo? Levante a sua mão, levante a sua mão, adore a Ele agora, adore a Ele agora, aleluia. Faz passado 3 dias que foi, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, 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 e para o céu tornou. Aleluia! Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora a presença do Cristo vivo e todo-poderoso. Agora, minha irmã, é assim mesmo, receba agora. Será que Jesus batiza assim no ar livre? Será que Jesus batiza assim em cruzada? Receba o poder do céu, recebam. Eu quero ver todo crente com a mão levantada. O seu nome está escrito no livro da vida, lá no céu. Levante a mão em direção ao céu. O Senhor Jesus Cristo vai manifestar-se agora com impacto neste lugar e vai começar aqui na plataforma. Aleluia, glorifique a Ele, converse em mistério com Ele, aleluia. Os presentes da crucificação, Ele tinha que ressuscitar para a nossa justificação, Ele tinha que ressuscitar para garantir a nossa ressurreição, Ele tinha que ressuscitar para mostrar sua divindade. Era necessário que Ele ressuscitasse para confundir os seus inimigos, Ele tinha que ressuscitar para dar o aval neste evangelho poderoso. Aleluia! Oh, aleluia! E agora, Ele é a nossa purificação. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora temos reconciliação. Colossenses 1:20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Aleluia! Ele tinha que ressuscitar para garantir a nossa vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Bendito seja Deus para todo sempre. Nesta noite, meu amado amigo, o Cristo vivo aqui está para abençoar a tua vida, para apagar os teus pecados, para te dar vitória. Aleluia! O Espírito de Deus está me revelando uma coisa aqui agora. Aleluia! A igreja tem que concentrar-se em Cristo mais do que nunca. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, toda tentativa das trevas ao redor deste povo e por cima, que queira impedir a ação divina nesta noite, seja amarrado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja paralisada toda a ação do reino das trevas, agora. Ora igreja, Deus vai libertar vidas aqui de vícios, Deus vai libertar vida aqui de tormentos, de correntes malignas. Espírito de pombagira vai sair gritando aqui nesta noite, aleluia, oh aleluia, o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado está aqui nesta noite. Toda a igreja orando agora. Deus, aleluia,
Oh, aleluia! Ó Senhor, apresento-te agora estas vidas oprimidas, maltratadas, acorrentadas, que muito têm chorado, decepcionadas e frustradas com a vida. Ó Deus, o poder pertence a ti. Jesus diz a tua palavra: todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Olha, aqueles que estão sofrendo, opera em suas vidas agora. Comunica com cada coração agora, pelo teu Espírito, ó Pai, pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Neste momento, eu quero receber aqui à frente todas as pessoas não evangélicas. Amigo, saia do seu lugar agora e venha a Cristo. Ele está aqui de braços abertos dizendo: vem, filho meu, dá-me o